Os Maiores Super-Heróis do Mundo é uma coletânea de histórias escrita por Paul Dini e desenhada por Alex Ross entre 1999 e 2003. São 6 histórias e eu já fiz aqui há muito tempo atrás todas as 6 de forma separada. Então agora esse vídeo aqui é um compilado com essas 6 histórias, para caso você queira assistir tudo de uma só vez num único vídeo, tipo um quadrinho encadernado. Por isso, não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. Se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre eles e tudo mais, o link para esses vídeos tá aqui na descrição. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com um breve resumo da chegada do pequeno kryptoniano na Terra, desde a aterrissagem da nave até realmente se tornar o Superman. E com Clark relembrando do tempo na fazenda quando ainda semeava a terra com seu velho pai, lembrando como algumas sementes floresciam sem problemas, enquanto outras precisavam de um cuidado extra, assim como as pessoas do mundo. No presente, o inverno vem trazendo o Natal. Um tempo onde famílias e amigos sempre se reúnem para reforçar seus vínculos. Uma época que despertava no Superman a vontade de participar disso tudo. Por isso, há anos, ele sempre carrega uma árvore gigantesca para o centro da cidade, num evento onde enquanto ele a coloca em seu devido lugar, a multidão aplaude. E com um turbilhão de luzes se acendendo na árvore, o Natal oficialmente começa em Metrópolis. Mas no meio dos aplausos, ele percebe um grito de dor, uma garota precisando de ajuda. Superman a leva para conseguir socorro e percebe como ela é magra, pálida e desnutrida. No outro dia, ainda pensando na garota, Superman vai agora como Clark Kent até o abrigo aonde a deixou e descobre que se tratava de uma garota que fugiu de casa atrás de condições melhores de vida e acabou não encontrando isso na cidade grande, onde passou fome. Isso abre seus olhos e Clark fica pensativo, pesquisando tudo sobre a fome mundial, as causas, os efeitos e as possíveis soluções para esse mal que assola o mundo. Em meio a fotos sobre a fome no mundo, ele pensa o quanto é complexo tudo isso, já que ele nunca entenderia esse sentimento. Ele não precisa realmente comer, ele nunca saberia como é a fome ou como se sentem as vítimas da desnutrição. Mas Clark lembra de uma conversa com seu pai, que dizia que no mundo se produz comida suficiente para saciar toda a fome mundial. O problema eram os meios de distribuição. Seria necessário alguém muito especial para fazer a diferença nisso tudo, já que o problema são as pessoas, que sempre tiveram dificuldade em partilhar, ocupados demais em garantir o que possuem, em vez de se preocupar com os vizinhos. O Superman não tinha pretensão de ser esse alguém, mas ele já vem ajudando o mundo todo de muitas maneiras diferentes e imagina que seria bom ser visto como um exemplo, ajudando em escala mundial no combate contra a fome. Então, com um plano em mente, ele pede para ser ouvido no Congresso Nacional e diz que os Estados Unidos produzem atualmente muito mais do que podem consumir. Muito é desperdiçado e que a partir de agora ele vai dar um jeito de levar todo o alimento excedente e distribuir aos necessitados pelo mundo. Então depois de reunir tudo isso, é o que ele faz. A notícia se espalha e ele passa a receber ajuda para recolher e empacotar todo o alimento. E assim como previsto, outros países se solidarizam com seu exemplo e disponibilizam o excedente também para que ele distribua para o mundo. O Superman sai em sua jornada desde o sudoeste dos Estados Unidos, onde a seca castiga o povo com a fome, até cidades mais pobres como o próprio Rio de Janeiro, cercado de favelas. Ele vai também a alguns países europeus que sofreram com guerras e hoje lidam com a fome. E após rodar o globo diversas vezes, ele percebe que seria impossível fazer isso todos os dias. Com a notícia se espalhando pelo mundo, cada vez mais multidões se reúnem à espera da chegada dele com o alimento. Mas inclusive em alguns lugares, ele é esperado por forças militares ao chegar. Superman é recebido pelo líder ditador de um país, que diz que ele mesmo distribuiria a comida. Ele é a autoridade daquele lugar.
O Superman contraria, e então o ditador faz com que seus soldados apontem as armas contra a população inocente. O Superman resolve isso facilmente, mas apesar disso, o ditador diz que ele não poderia ficar vigiando ali para sempre, e que em algum momento ele teria que ir embora, e então os inocentes iriam pagar por isso. E isso era verdade. O Superman realmente não poderia ficar ali para sempre. Em alguns locais do mundo, o Superman é mal recebido, acusado de ser um ativista barato. Em outros, ele tem que deixar o alimento em meio a cidades vazias, cidades amedrontadas e feridas pela guerra. E chegando em alguns casos onde ele é completamente impedido de aterrissar os alimentos pelo exército, que prefere atirar mísseis com armas químicas para tornar o alimento venenoso, em vez de perder o controle do seu povo lhe oferecendo alimento. Com isso, Superman termina sua missão com um gosto de fracasso. Ele volta ao seu apartamento e vê as notícias sobre seus feitos, as consequências boas e ruins, e ouve sobre os povos que ainda olham para o céu com esperança da sua chegada, que não vai acontecer. Os meios de comunicação exigem uma palavra do Superman depois de todos os ocorridos, e para surpresa de todos, Clark Kent consegue a entrevista. O Superman diz que percebeu que, por mais que seu objetivo sempre seja ajudar aqueles mais fracos que necessitam de ajuda, tentar combater a fome mundial o colocou frente a frente com problemas muito maiores: a ambição dos homens. A solução para a fome não pode surgir de uma única pessoa, mas sim tem que surgir do coração do ser humano e expandir ao próximo. As pessoas precisam saber ajudar, dar auxílio ao próximo. Só assim trariam a paz na Terra. Isso deve partir das pessoas, de saber escolher seus governantes também. O Superman não poderia forçar e obrigar uma paz, porque ele estaria tirando a liberdade das pessoas. E para realmente acabar com a fome, você não pode dar um peixe a um homem, porque ele iria comer por um dia. Você precisa ensinar ele a pescar, porque aí ele terá alimento para toda a vida. E é desse jeito que termina a história. A história começa com um breve resumo de como o pequeno Bruce Wayne perdeu seus pais e acabou se tornando o Batman. E atualmente, o Homem-Morcego vigia a cidade na escuridão, quase como um fantasma, atento aos pequenos detalhes, aonde usa uma das suas maiores habilidades, a de despertar medo, possibilitando assim que tenha vantagem nos ataques aos bandidos. Mas o crime não se resume somente às ruas, ele também floresce na alta sociedade, onde o morcego usa um disfarce diferente, o do bilionário Bruce Wayne. Apesar desse ser o mundo onde ele nasceu, hoje em dia é usado apenas para colher informações e fazer contatos que possam ajudá-lo na luta contra o crime. Às vezes, ele ainda pensa em como tudo teria sido diferente se ao invés de ter usado o seu dinheiro para combater o crime, tivesse deixado ser levado por ele, se tivesse tido uma família, estabilidade e tudo mais. Durante o dia, como Bruce Wayne, ele analisa uma oportunidade de investimentos numa antiga área industrial na Baía de Gotham, onde seus investidores dizem ser um bom negócio. Então, durante a noite, ele visita o local como Batman. Ali, apesar de encontrar vários criminosos, também encontra várias famílias de bem. Mas nesse momento, tiros são ouvidos e um homem é visto em fuga. O Batman o captura e ao voltar para o mercado de onde o criminoso tinha saído correndo, ele percebe a situação. Um roubo seguido de assassinato. Os corpos baleados dos donos do local estão caídos, mas ao seu lado está o filho deles, sozinho e chorando. Seu nome era Marcos. Uma situação impactante, mas bem familiar para o Batman. O garoto é levado para um abrigo e no outro dia, o Batman vai disfarçado para analisar o local do crime, mas ele percebe que os bandidos locais já tomaram posse do antigo mercadinho e que essa área da Bahia, que já chegou a ser um lugar bom antigamente, acabou se tornando isolado e perigoso quando as empresas resolveram deixar o local. Isso arruinou muitas vidas dos que vivem ali, como a da garçonete que o atende agora numa lanchonete. Uma garota que já foi presa pelo Batman várias vezes e sempre sai em busca de recomeço, mas acaba caindo toda vez. Outro exemplo disso é quando cai a noite e então, já como Batman, ele percebe um assalto numa loja de eletrônicos.
um adulto comandando 3 adolescentes. E ao frustrar o roubo e deter os criminosos, o Batman se depara novamente com o jovem Marcus, mas dessa vez tendo escolhido o caminho do crime, como tantas outras crianças na sua mesma situação o fazem. Sem reação, o Batman deixa o garoto fugir e ao retornar para casa ele se questiona por que sempre nos momentos mais sombrios ele era atormentado pela ideia que a morte de seus pais, de certa forma, foi a melhor coisa que havia acontecido a ele, já que isso lhe deu um destino na vida. Mas se questiona que, se fosse um garoto pobre, sem família e cuidados, se ele ainda teria escolhido lutar contra o crime ou teria apenas voltado seu ódio contra a sociedade como muitos fazem. Então, depois de uma noite mal dormida, pensando no garoto, e que, como Batman, tem pensado mais nos criminosos do que nas vítimas, era hora de fazer alguma coisa. No outro dia, durante a nova reunião com um dos seus investidores, chamado Randall Winters, ele resolve discutir sobre o empreendimento na área da Bahia e diz que está sim interessado em investir ali, se isso for bom para as pessoas que vivem lá. Mas Bruce percebe que a única intenção de Winters é lucrar com a área, não se importando com as pessoas. Foi essa atitude insensível de Winters que acabou deixando o Batman mais motivado ainda para agir na área. Ele mapeia o local, decora os telhados e busca informações importantes sobre quem comanda o lugar. E então, noite após noite, o Batman batalha para acabar com todos os bandidos dali. Até que numa das noites ele rastreia um grupo de jovens até uma fábrica abandonada, onde agora gangues usam os jovens da região para trabalhar na distribuição de drogas em busca de proteção e dinheiro. Mas ninguém poderia dar proteção contra o Batman, então ele invade e detém quase todos, quando novamente se dá de cara com o pequeno Marcus, que lhe aponta uma arma. Mas o Batman diz que sabe como o garoto se sente, ele passou por isso, ele não pode trazer seus pais de volta, mas pode impedir que a violência que os levou continue vivendo dentro de si. E assim, o garoto larga a arma e o abraça. Com o crime combatido nas ruas, agora como Bruce Wayne, ele percebe que isso não é o bastante. Ele precisa acabar com a causa da violência e não com a violência em si. Então investe novamente naquela área, mesmo que não tenha tanto lucro, mas isso vai fazer uma diferença enorme para aquela população. E indo em contra de seus investidores como Randall Winters, Bruce diz que prefere investir nas pessoas que vivem ali do que em alguns milionários amigos dele que inclusive pagam subornos e fazem tratos ilícitos, mostrando que você não precisa de uma máscara para realmente ser um herói. E são essas pequenas vitórias que o encorajam a continuar suas batalhas. Assim como ele salvou uma criança, pode haver esperança para muitas outras. Ele ajudou Marcus a lidar com a sua dor, e por mais que demore para o garoto superar, ele vai superar. E talvez um dia, o Batman também supere a sua própria dor. E é desse jeito que termina a história. A história começa apresentando como foi o encontro do pequeno Billy Batson com o mago Shazam, onde ele conseguiu o poder dos deuses para se tornar o Capitão Marvel, também conhecido como Shazam. Atualmente, Billy Batson faz uma narração por rádio descrevendo alguns dos últimos feitos do Shazam pelo mundo, como salvar uma cidade de um vulcão em erupção, por exemplo. Billy, que é atualmente locutor e o alter ego do Shazam, encerra a transmissão e antes de deixar o local de trabalho, é abordado pela secretária do seu chefe, que lhe entrega um saco com cartas, onde os fãs, inspirados pelas transmissões do garoto, enviaram para lá, sendo quase todas endereçadas ao Shazam. Então Billy leva algumas delas. Ele queria descansar dessa vida dupla de trabalho e de super-herói, mas mesmo assim acaba levando esse trabalho para casa. Em sua grande maioria, as cartas são pedidos ou contratos publicitários, até mesmo alguns pedidos de casamento ao Shazam, mas uma dessas cartas chamou mais a atenção. Uma não era endereçada ao Shazam, mas sim a Billy Batson. Uma mensagem enviada pela doutora Miller, residente de um hospital infantil, pedindo para que ele conseguisse conversar com seu amigo Shazam para visitar as crianças ali internadas. E junto da mensagem, ela envia alguns desenhos feitos por elas. Assim,
Ele se sensibiliza e parte para a Pedra da Eternidade, onde visita o Mago Shazam para um conselho, se ele deveria atender aos pedidos feitos ao Shazam. O mago diz que o herói deve sempre manter acesa a fé nas crianças e que uma em especial precisa mais da sua atenção. Então, com as palavras do mago na cabeça, ele resolve visitar o hospital e ao chegar, diz à doutora que a rádio encaminhou as cartas para ele e resolveu passar um tempo com as crianças. Todos estão felizes em vê-lo ali, um sorriso inocente num corpo de adulto, mas tem uma criança que lhe chama a atenção, uma que não demonstra tanta empolgação. O Shazam pensa que essa possa ser a tal criança especial da previsão do mago e se esforça para conseguir algum tipo de contato. A doutora então leva o herói para conhecer a todos ali, e logo ele é cercado por pedidos. Crianças que querem combater o crime ao seu lado, querem que ele as leve para um passeio voando. O Shazam então leva algumas crianças até mesmo ao fundo do mar e acabam indo com ele para uma aventura numa represa. Com isso, ele acaba trazendo alegria para praticamente todos ali. Mas voltando ao hospital, o Shazam pergunta à doutora sobre a criança que viu brincando sozinha quando chegou. O único que ele ainda não tinha conseguido conversar ali no hospital. O nome do garoto é Bob. Ele vive calado e retraído desde que chegou ao hospital. Bob chegou ali supostamente por um acidente que sofreu nas escadas de sua casa. Por isso ele estava todo machucado. Mas o garoto nunca contou sua versão da história, então o Shazam vai para investigar melhor. Ele percebe que o garoto fica intimidado com a presença de um adulto se aproximando, mas consegue notar que seus ferimentos parecem ter sido propositalmente feitos por alguém. E já que o garoto não conversava com ele na sua forma adulta, o herói volta à sua forma de Billy Batson. E assim, como dois garotos fazendo amizades, conversando sobre beisebol, ele começa a se abrir. Bob revela que o seu pai vivia furioso, e isso já explica tudo o que realmente está acontecendo. Billy sai do hospital e faz uma visita ao pai do Bob, na forma de Shazam, um homem imponente, muito maior do que aquele homem covarde na sua frente que demonstra medo em seus olhos, o mesmo medo que seu filho deve ter sentido enquanto era agredido por ele. O Shazam dá uma chance ao homem e diz para ele ir ao hospital se desculpar com o filho e nunca mais fazer algo do tipo, porque agora ele estaria de olho. Com isso, o Shazam volta ao hospital e visita a ala de tratamento intensivo das crianças. E por mais que não exista muito que ele possa fazer, mesmo com todos os seus poderes, ele fica ali. Porque só com a sua presença já consegue trazer paz às crianças daquele lugar. Um motivo para sorrir, mesmo que as doenças que as mantêm ali acabem levando suas vidas. O fim de semana termina e o Shazam volta para visitar o mago na Pedra da Eternidade. E após uma breve conversa, fica claro que, por mais que existam batalhas que nem o Shazam possa vencer, ele traz esperança para aquelas crianças. Ser herói é saber ouvir, saber fazer sorrir, independente dos seus superpoderes. E isso também trouxe esperança para uma criança em especial que ele temia estar perdendo, o próprio Billy Batson. Assim, com o coração leve e a sensação de dever cumprido, o Shazam parte para continuar suas missões, agora com a esperança renovada. E é desse jeito que termina a história. A história começa com um breve resumo de como uma criança nascida do barro, filha da rainha das Amazonas, demonstrou ser uma das maiores guerreiras do seu povo, se tornando a Mulher Maravilha. Atualmente, a heroína vem combatendo o terrorismo no mundo dos homens, no mundo do patriarcado. Ela batalha com terroristas e resolve crimes nas ruas, desde ladrões de carros até mesmo contra caçadores que atacam animais em extinção. Depois de tudo isso, ela volta para Themyscira, a sua terra natal, lugar aonde ela não vai há algum tempo e decide ir para descansar um pouco e reencontrar sua família. Ela faz um balanço sobre como anda realizando sua missão de ser a embaixadora da paz no mundo. Mas esse momento de calma logo termina quando ela retorna ao conturbado mundo dos homens. Ela tem que lidar com uma manifestação num país em guerra, em meio a uma tensão entre manifestantes e governo. O status de Diana como embaixadora amazona lhe permite acesso ao Conselho de Estado, onde ela não é bem-vinda por todos. E ali,
Ela é interrompida pelo som de máquinas pesadas, onde percebe que as ruas já se tornaram um cenário de guerra, com a ordem do governo para que o exército atacasse os manifestantes, e assim ela vai para intervir. A Mulher Maravilha ouve sobre rumores do presidente usar camponeses como escudos humanos em casos de ataques aéreos, mas pelos princípios éticos, ela não deveria se intrometer no governo de um país. Mas mesmo desrespeitando suas leis, ela não desiste e vai até uma cidade perto da zona de guerra e pergunta ao povo sobre os camponeses deslocados, na esperança de obter informações. Mas ao invés disso, ela é mal recebida, com desconfiança pela população e até mesmo com agressividade por estar com suas vestes tradicionais que ferem a cultura do povo local. Desse jeito, ela é obrigada a sair e ir embora dali, praticamente humilhada. Com esse fracasso, ela vai ao encontro de Clark Kent, que aparentemente seria o único super-herói na Terra que poderia entender o que ela está passando. E com isso, questiona sobre o porquê ele ainda é Clark pelas ruas e não o Superman o tempo todo. Ele então explica como a população fica com receio do fato dela ser perfeita, com toda sua beleza e força. Um super ser não é algo que uma pessoa vai aceitar assim tão facilmente, e talvez a solução fosse começar a trabalhar ao lado do povo, ao invés de sempre estar acima dele. E é o que ela faz. Mulher Maravilha, agora como Diana Prince, participa de uma manifestação e entende como é estar no meio disso tudo. E mesmo assim, quando necessário, o lado guerreira dela impede um homem armado de causar um desastre no meio da população. Desse jeito, ela segue na sua jornada. Ela se torna voluntária médica em países de guerra e até mesmo desarmando minas terrestres. Então, algumas semanas depois, ela parte ao país de onde foi rejeitada pelo povo, mas dessa vez entrando como um deles. Agora sim, descobrindo a localização aonde as pessoas eram mantidas em cativeiro e se infiltrando durante mais uma ameaça de ataque aéreo. E então, Diana se revela como Mulher Maravilha e derrota todos os soldados, dando liberdade àquelas pessoas. Com essa vitória, ela percebe que não é só uma guerreira, mas também uma pacifista, e nunca poderá priorizar só uma parte de sua alma. Para ser um herói ou uma heroína, primeiro você tem que se igualar e entender a dor das pessoas para assim poder ajudá-las. E no fim das contas, ela é muito parecida com as pessoas do mundo. E agora que viveu entre eles, sabe que esse é o seu lugar e que ela pode continuar ajudando. Não necessariamente sempre como Mulher Maravilha, isso vai ser quando for necessário, mas sim como uma igual a todos desse lugar. Não no chamado mundo dos homens, e sim no mundo humano, num mundo de igualdade. E é desse jeito que termina a história. Pessoas sendo salvas por super seres é algo comum visto nos últimos anos em várias cidades do mundo. Seres que são considerados heróis, guerreiros, protetores, anjos da guarda. A história mostra um pouco da origem deles. Começando com o primeiro e maior de todos. Com o planeta Krypton destruído, uma nave foi enviada para a Terra, trazendo uma criança criada como Clark Kent por um casal de fazendeiros, para no futuro se tornar o Superman. O pequeno Bruce Wayne presenciou o assassinato de seus pais e jurou combater o crime que os levou, se tornando assim o Batman. Uma amazona criada como guerreira se tornou a embaixadora da paz, abençoada pelos deuses do Olimpo, se tornando a Mulher Maravilha. Um cientista forense que sofreu um acidente com produtos químicos ganhou poderes de extrema velocidade que usa para combater criminosos usando o nome de Flash. E um homem escolhido pela sua força de vontade por um alienígena integrante de uma grande força policial interplanetária se torna o Lanterna Verde. Um garoto, filho de um humano e da rainha Atlante, vivendo entre terra e água, se tornou o rei dos mares por direito, mais conhecido como Aquaman. Um marciano, último da sua raça, encontrou na Terra um refúgio, um lugar onde poderia ter uma nova vida. Um lugar onde decidiu fazer o bem e ajudar o planeta que o acolheu com o nome de Caçador de Marte. Um milionário que ficou perdido numa ilha deserta, onde teve que aprender a sobreviver, onde percebeu como a vida é mais importante que qualquer bem material.
decidiu ajudar a população do mundo com o nome de Arqueiro Verde. Um oficial de um planeta distante chamado Thanagar, junto de sua esposa, onde numa missão ao planeta Terra foram acolhidos e decidiram se manter no planeta defendendo seu mundo adotivo com o nome de Mulher Gavião e Gavião Negro. Ray Palmer é um homem que descobriu através de um fragmento alienígena como diminuir seu tamanho a nível atômico, e com isso usa suas habilidades para combater o mal usando o nome de Átomo. Billy Batson é a criança escolhida pelo mago Shazam para possuir os poderes dos deuses antigos para que sejam usados como o campeão da magia chamado de Capitão Marvel. E um homem que sofreu um acidente quando era um antigo criminoso, agora sua pele pode se esticar e se modificar para parecer qualquer coisa, decidiu abandonar a vida de crime e lutar contra ele, agora conhecido como Homem Borracha. O Flash, Aquaman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Caçador de Marte foram os primeiros a se juntar com Batman e Superman no combate ao crime. Mas com o tempo, outros membros seriam adicionados como os mostrados aqui, além de Adam Strange, Zatanna, Metamorfo, Homem Elástico, Vingador Fantasma, Tornado Vermelho e vários outros. Todos se unindo para combater qualquer ameaça ao planeta Terra. Podem ser considerados guardiões, guerreiros, mas são os maiores super-heróis do mundo, a Liga da Justiça. E é desse jeito que termina a história. A história começa com o Caçador de Marte evitando a queda de um avião em chamas, e assim que o pousa, ele é abordado pela Mulher Maravilha, avisando sobre um chamado urgente do Pentágono. O Caçador de Marte manda um recado telepático para os membros da Liga, avisando sobre o encontro. Alguns respondem de imediato, enquanto alguns têm outros assuntos para tratar. E na sala de reunião, o assunto parece ser mais sério que o normal, já que o Pentágono nunca dá acesso total das informações para a Liga, mas dessa vez parecia ser diferente, já que o problema exige que eles depositem total confiança nos heróis. Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Caçador de Marte estão reunidos ali, onde é revelada uma misteriosa epidemia que atingiu vários vilarejos numa parte da África, que infectou até mesmo os médicos enviados para ajudar. O Batman tá ali também, escondido nas sombras, onde telepaticamente conversa com o caçador, pedindo por uma sondagem para saber se ninguém escondia alguma informação não revelada. Mulher Maravilha é a atual líder da Liga e pede para que Flash, Lanterna Verde e Caçador de Marte verifiquem o local, enquanto ela alerta Aquaman e Superman sobre o que está acontecendo. No caminho para a África, o Caçador de Marte tenta expandir a sua mente para obter algumas informações sobre o possível inimigo que irão enfrentar, mas não consegue encontrar nada. Isso o preocupa, imaginando que esse pode ser um inimigo totalmente diferente de tudo que a Liga já teve que derrotar. Chegando ao local, o Flash examina os corpos caídos no vilarejo, mas percebe que estão todos vivos, completamente paralisados, mas vivos. Parecem presos a seus próprios corpos, mas com as suas mentes intactas. O Lanterna Verde confirma que essa condição se espalhou por quilômetros dali, mas não afeta plantas ou animais, somente humanos. O Flash está protegido com uma roupa especial, enquanto o Caçador tem a habilidade de ficar intangível, o que o deixa fora do contato com a doença. E o Lanterna Verde se protege com o poder do Anel, e com ele encontra o epicentro da contaminação. Tudo começou numa cratera com uma pequena pedra vinda do espaço. E depois de uma rápida leitura do local, os heróis descobrem não se tratar de um vilão, mas sim de uma bactéria alienígena desconhecida, realmente uma doença sem cura. A bactéria é um parasita que se reproduz rapidamente e por isso eles precisam fazer algo urgente antes que se espalhe ao resto do mundo. Nesse momento, Batman invade uma transmissão entre os três heróis com a Mulher Maravilha, aonde sugere que levem aquela pedra até a Batcaverna, onde ele vai deixar tudo preparado para analisá-la e talvez conseguir criar uma cura. Assim, o Flash é enviado nessa missão e leva a pedra atravessando o mundo, mas um problema surge quando a sua roupa não resiste a tanta velocidade e se rasga, deixando o Flash em contato com aquela bactéria que o paralisa no meio do oceano, mas graças ao Aquaman ele é salvo.
O Aquaman também acaba entrando em contato com a doença e ficando paralisado junto do Flash, mas eles são encontrados pela Mulher Maravilha, que leva os dois heróis até Gotham, até a Batcaverna. Enquanto isso, a informação sobre a doença se espalha e o mundo fica em alerta, onde países mandam caças aéreos para atacar os vilarejos, evitando que a doença se espalhe, mas isso causaria a morte de inocentes. Caçador de Marte então tenta evitar e tem a ajuda do Superman, que surge ali para dar auxílio aos heróis. As notícias sobre a doença se espalham pela mídia, com alguns desconfiando do poder da Liga em cuidar do assunto. Na Batcaverna, o Batman analisa o meteorito sem muitos resultados informativos. Por isso, ele pede ajuda de Ray Palmer, o Átomo, para que diminua a nível molecular, e dessa forma ele poderia entrar no corpo do Flash para ver a bactéria com seus próprios olhos. E assim que entra, ele percebe como o vírus funciona. A doença se alimenta dos impulsos elétricos do cérebro humano, desse jeito impedindo que o corpo recebesse os estímulos, causando a paralisia. E com isso descoberto, agora é possível desenvolver uma cura. Batman cria a vacina e devolve os movimentos a Flash e Aquaman, com isso enviando o Flash para a África para aplicar a cura. Mas o problema é que o resto do mundo começa a se apavorar com as notícias do vírus e o pânico toma conta das ruas. Pessoas começam a saquear lojas, se tornam violentas para conseguir suprimentos extras, se abastecendo de recursos, mesmo que ainda não fosse necessário. Com isso, o mundo começa a cair em caos e anarquia. Os heróis precisam tomar o controle da situação, já que a população histérica não está mais apta a ouvir sobre a cura. O problema é que Flash, Lanterna Verde e Caçador de Marte estão contendo a doença na África, e sem esses três poderosos integrantes, isso poderia desfalcar a equipe para conter a situação nas ruas. Mas o Batman já estava preparado e deixou alguns amigos de sobreaviso. Assim, com um sinal, ele aciona os integrantes reservas da Liga. Arqueiro Verde, Canário Negro, Gavião Negro, Mulher Gavião, Zatanna, Shazam, Tornado Vermelho e vários outros heróis se unem para acabar com o desespero ao redor do mundo. Na África, os heróis conseguem aplicar a cura nos afetados e expelir o restante do vírus ao espaço, aonde a bactéria é morta. Mas ao redor do mundo, a situação do povo é caótica. A mídia faz matérias sensacionalistas contra a Liga, enquanto os heróis fazem o que é necessário para retomar a ordem, mesmo que seja necessário um pouco de força. E com um esforço em conjunto, a situação é finalmente controlada. Mas ainda há muito com o que se preocupar. O Superman sabe que ao lutar para evitar o caos, tiveram que ir contra as pessoas que eles juraram proteger, e isso poderia gerar consequências. Por isso, a Liga convoca uma reunião com os integrantes das Nações Unidas e transmitem seu discurso ao mundo. A Liga da Justiça faz seu pronunciamento, inicialmente com o Superman falando sobre o vírus, como uma doença desconhecida saiu do controle e poderia ter afetado todo mundo. Eles conseguiram encontrar a cura, mas infelizmente tiveram que usar força em alguns momentos para evitar o pânico da população. Eles não queriam causar dano, mas liberdade e ordem são ideais que às vezes ficam em opostos. Mas no meio desse discurso, aquele se revela na verdade sendo o Caçador de Marte assumindo a figura de Superman. Ele se desculpa por isso, mas o Superman era necessário em outra situação com os afetados da doença. O caçador não queria enganar as pessoas, mas ele sabe que a confiança da população nos heróis ficou abalada depois desse evento. O problema é que a sua aparência e o fato dele ser um alienígena, assim como o Superman, pode causar medo nas pessoas, mas ele ama aquele planeta que o acolheu. Assim como outros seres, tanto alienígenas como deusas, ou até mesmo pessoas normais que lutam todos os dias para tornar o mundo melhor. E por isso, os heróis estão ali, para preservar a liberdade a todos e levar a justiça àqueles que a negarem. Mas para fazer um mundo melhor, a Liga da Justiça precisa da confiança e da ajuda de todo mundo. Depois disso, as Nações Unidas e o Pentágono foram gratos pelos esforços dos heróis, onde eles salvaram o mundo e destruíram aquela pedra infectada para evitar que alguém tente usar a doença como arma. E apesar de tudo, o Caçador de Marte reconhece como esse é um belo mundo, só depende das pessoas para cuidá-lo.
e é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.